Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das associações de resistores. Nós vamos dar início à associação de resistores em paralelo. Então, relembrando, das últimas aulas, nós temos três tipos de associações. Nós já vimos a associação série e na aula de hoje nós vamos ver a associação paralela. Tá? Quero lembrar aqui a todos que essa associação ela tem muitas diferenças da associação série, tá? Então, métodos que nós usávamos para associação série não são possíveis de ser utilizadas para associação paralela. Então, temos que tomar alguns cuidados, tá? Então, na aula de hoje nós vamos nos preocupar primeiro com o cálculo da resistência equivalente de um circuito paralelo. Então, um circuito paralelo, uma associação paralela, ela é feita unindo as entradas de todos os resistores entre si e depois as saídas deles todas entre si. Então fica mais ou menos nesse formato aqui, ó. Então vejam, as entradas de todos eles estão unidas e as saídas todas unidas. E o cálculo da resistência equivalente no circuito paralelo é feito neste formato. Vejam que a equação ela é bem diferente, um pouco, para alguns, vai ser parecido, um pouco mais complexa, né? O que significa esta equação aqui? Que a resistência equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos das resistências. Então, olhem só, é o inverso da soma dos inversos das resistências. Então, 1 sobre alguma coisa é função inverso, tá? Então, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R na N. N, então, o enésimo resistor é o número de resistores que tem no circuito. Tá? Então, aqui se tivessem 2, seriam apenas duas parcelas. Se tivessem 3, seriam 3. Se tivessem 4, seriam 4. E assim sucessivamente. Então, nós vamos fazer alguns exemplos de cálculo de resistência equivalente de associação de resistores. Tá? Então, aqui ó, foi dado esse circuito, desses três resistores, então determine a resistência equivalente do circuito a seguir. Então temos aqui, vamos usar nossa equação, vamos substituir na equação, tá? E aqui é importante, pessoal, na hora de nós fazermos isso aqui na calculadora, nós temos que colocar tudo isso aqui, cada uma das parcelas entre parênteses, tá? E uma dica bem interessante aqui, que talvez ajude muitos de vocês, a calculadora científica ela tem uma tecla, atalho, que se vocês olharem ali, tem uma função x na menos 1. X elevado na menos 1. Se vocês usarem aquela tecla, vocês não precisam fazer 1 dividido por. Então, poderiam fazer 25 elevado na menos 1, mais 50 elevado na menos 1, mais 50 elevado na menos 1, dariam igual e tirariam o inverso, faria x na menos 1 novamente, e aí vocês obteriam 12,5 ohms. Eu sugiro para vocês que treinem isso na calculadora científica para que tentem fazer para chegar nesse resultado, tá? Ou ainda, se quiserem botar neste formato como está aqui, tem que lembrar que vai um parênteses aqui depois do primeiro dividir, né? Depois, para cada parcela, tem que colocar um parênteses também, tá? Então, tem que tomar esse cuidado na hora de calcular. A maior parte dos erros de cálculo de resistência equivalente em circuitos paralelos não é na obtenção dos dados, não é na forma de uso da equação, e sim na hora de colocar os dados na calculadora científica, tá? Então esse é um pequeno treinamento que vocês vão ter que fazer para poder dar conta desses cálculos aqui, tá? Não é difícil, requer cuidado, apenas cuidado, tá? Dica importante: o valor da resistência equivalente no circuito paralelo tem que dar menor que o menor dos resistores. Então vejam bem, deu 12,5,
o menor resistor é de 25, então o valor está coerente. Não poderia dar, por exemplo, maior do que 25 ou maior que 50, né? Então isso mostraria que os cálculos estão errados, tá? Então é um teste rápido para vermos se o valor que nós obtemos tem coerência ou não, tá? Então esse aqui está coerente. Exemplo 2, encontre o valor da resistência entre os pontos A e B. Então aqui foi dado esse circuitinho, né, com o código de cores dos resistores e pede qual o valor da resistência entre A e B, né, que seria a entrada e saída do circuito. E isso nada mais é do que pedir para calcular a resistência equivalente, tá? Então, antes de mais nada, nós temos que usar a nossa tabelinha de código de cores e descobrir qual é o valor dessas resistências. Então, o primeiro aqui é de 39 ohms e o segundo de 56 ohms, tá? Então, laranja, branco, preto, né? Preto é 0, então não acrescenta nenhum número, né? É 10 na 0. Então, 39 e 56. Então, agora substituímos na equação, né? Agora ela tem duas parcelas apenas. Calculando, obtemos então 23 ohms. Novamente, 23 deu menor que o maior resistor, que o menor resistor. Então, o menor é 39, o valor deu 23, então está coerente o valor. Tá? Temos alguns casos especiais, pessoal. E esses casos especiais são atalhos que nós temos para resolver o circuito de forma mais rápida, tá? Para não usar aquela equação ali. Um exemplo, o primeiro caso especial, é vários resistores iguais em paralelo. Então imagine você tem vários resistores, todos um igual ao outro, tá? Então o cálculo da resistência equivalente, basta se fazer o valor de um dos resistores, né? Tanto pode ser o R1, R2 ou R3, são todos iguais, dividido pelo número de resistores, vai dar exatamente a resistência equivalente, tá? Então com um cálculo bem simples, já se faz a determinação da resistência equivalente. E para apenas dois resistores em paralelos, então a gente pode utilizar um resumo daquela equação que nós usamos anteriormente, tá? Que é essa aqui. Se vocês deixarem com apenas duas parcelas e fizerem simplificações matemáticas, vão obter exatamente essa equação aqui. Resistência equivalente é R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Isso vai dar a resistência equivalente do circuito, tá? De forma bem rápida e prática, tá? Lembrando, para se efetuar esta operação na calculadora, tem que colocar a parcela de cima entre parênteses e a de baixo também, tá? Na calculadora tem que dizer para ela que tem que fazer primeiro essa multiplicação e depois fazer essa soma, né? Antes de efetuar a divisão. Então, mais dois exemplos. 4 resistores de 24 ohms são ligados em paralelo. Determine sua resistência equivalente. Então aqui, ó, pessoal, são 4 resistores de 24. Então basta substituir nessa equação, né, para resistores iguais. 24 dividido por 4 dá 6 ohms. E exemplo 4, mais um circuito aí que foi dado só o código de cores, né? Dado o circuito abaixo, determina a resistência equivalente. Então, o primeiro resistor é de 32 ohms, o segundo de 70, né? 70 ohms. Então, vamos substituir na equação mais simplificada, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, vai ficar 32 vezes 70, dividido por 32 mais 70. E nós vamos obter 21,96. Vejam que deu menor que o menor resistor de novo. Então, nossa resposta está coerente, tá, pessoal? Então, para a aula de hoje era isso. Vocês vão ter uma lista de exercícios aí para resolver. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.